Bom dia, meus queridos. Estamos aqui de novo para dar continuidade à nossa aula da semana passada. A gente encerrou falando sobre Incas, Maias e Astecas. E hoje a gente entra no mérito da dominação espanhola de fato. Primeira coisa que se tem um debate sobre é conquista ou invasão, né? A gente precisa ter uma noção maior do que foi de fato que aconteceu. Os espanhóis invadiram o território, os espanhóis conquistaram o território, né? Existe uma diferença um pouco grande sobre isso aí, certo? Bom, primeiramente a gente tem que entender que algumas questões que ocorriam dentro da Europa, alguns problemas que ocorriam lá dentro, impedia que os reis Fernando de Castela e o Carlos V, que foram os reis expansionistas, investissem mais grana na dominação ou na invasão ou na conquista da América Espanhola, né, que era chamado naquele período de Índias Ocidentais, tá? E aí a coroa espanhola, para suprir essa necessidade, porque assim, eu encontrei a terra, eu preciso dar um jeito de dominar ela, de dizer que ela é minha. Tá? Então, para poder fazer isso, eles criaram os chamados adelantados. O que eram esses adelantados? Eram faixas de terra, extensas faixas de terra, tá? Que eram entregues para os homens que conquistavam essas faixas. Eles tinham, nesse caso, autonomia para decidir tudo o que fosse acontecer lá dentro, na questão administrativa. Ok? O primeiro adelantado que a gente teve foi o Cristóvão Colombo, que foi o cara que chegou na América. Mas os principais adelantados foi o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. O Hernán Cortés foi responsável por dominar a região aonde hoje é o México, onde estavam os astecas, e o Francisco Pizarro dominou a região do Peru, do Chile, Paraguai, Argentina, Bolívia, que é onde estavam os incas, ok? Bom, é, o consenso geral é a questão de ter sido invasão, tá, gente, em vez de conquista, porque foi utilizada de muita violência por parte dos espanhóis para dominar esse pessoal. Não só violência física, mas também cultural e biológica. Eu vou explicar para vocês qual a diferença delas. É, e outra coisa que colocava muito em xeque sobre as reais intenções, né, dessa dominação, essa invasão, se dava pelo deslumbramento que se percebia dos espanhóis, pela grande quantidade de ouro que havia aqui, né, e também pela brutalidade com a qual foi utilizada contra essas pessoas que já habitavam a região. Ok? A gente tem, por exemplo, no caso do Hernán Cortés, que ficou meses dentro do Império Azteca sendo tratado como Deus, como um ser enviado pelos deuses astecas. E nesse período, ao invés de ele, né, tratar de relações diplomáticas entre os dois povos, o que aconteceu de fato foi que ele tramou alianças com povos que eram dominados pelos astecas, né? E ele também tramou é, não é nem a questão de ter tramado, né? Aí nesse ponto já ele fiscalizou todos os pontos fracos, os pontos fortes que se tinha naquele império, para determinar qual seria o meio de ataque disso aí, tá? Então a gente vai ter esse tipo de situação que vai acabar caracterizando por uma invasão, tá? Posteriormente esses caras vão chegar e vão tomar toda a América, ok? Agora, o que que facilitou esses caras a ter tomado a América dessa maneira, né? Alguns fatores facilitaram e promoveram o sucesso dessa invasão dos espanhóis na América indígena. O primeiro ponto dele é a superioridade bélica, já que a gente tem nos espanhóis armas de fogo, armaduras metálicas, né, que vai acabar facilitando muito. É uma distância muito grande entre a tecnologia espanhola e a tecnologia asteca. Tá? Então os caras ainda usavam armas de madeira, ainda usavam escudos de madeira, enquanto os espanhóis já estavam com o corpo todo coberto com armaduras metálicas. Então eles eram menos vulneráveis aos ataques indígenas do que o oposto, tá? Outro ponto, o uso da cavalaria. Primeira coisa, os astecas não conheciam cavalos. Nenhum indígena aqui na América conhecia cavalo. Cavalo era um animal que só existia na Europa. Então, quando os cavalos chegaram na América, os astecas ficaram embasbacados, porque eles viam os espanhóis montados no cavalo e acreditavam que os dois eram um só. Seria um animal de duas cabeças. E quando o espanhol saía de cima do cavalo, aí que eles surtavam de vez. Falavam, não, um corpo só que se divide em dois. Então, isso causa muito espanto e facilita muito para que
cause uma sensação de inferioridade em relação ao espanhol. Outro ponto são as crenças e presságios que tinham nas profecias dos povos ameríndios, né, que são os índios da América. Eles acabavam tendo presságios de que um mal muito grande chegaria naquela região e tudo mais. Então, quando os espanhóis chegaram e começaram a promover toda essa brutalidade, eles já se rebaixavam ao nível de que não consigo combater isso, porque já era um presságio, já havia a crença de que isso aconteceria. São os deuses que estão promovendo isso. Outro ponto, as doenças. Né? Os ameríndios eles eram muito frágeis às doenças europeias, eles não tinham anticorpos para aquilo. É a mesma coisa de você hoje visitar uma tribo indígena que nunca teve contato com a civilização. Eles provavelmente não vão ter anticorpos nem para a gripe mais simples que você puder ter. Tá? Então, isso pode acarretar na morte de várias pessoas. Inclusive, gente, as doenças mataram mais do que as armas na vinda dos espanhóis para a América, ok? E o segundo ponto foi a aliança com os nativos, né, que eles já viviam aqui. Então, foi aquilo que eu falei. O Cortés ele começou a perceber os grupos da América que não eram favoráveis aos astecas e acabou se aliando com esses povos na tentativa de derrubar os astecas, né? E assim foi feito. Então eu me alio com o povo, derrubo o asteca e depois eu derrubo aquele povinho. O importante é derrubar o reino mais avançado, que no caso seriam os astecas, tá? Mas também foi tido com várias formas de resistência, tá? A gente não teve só resistência através de guerra, a gente teve por milenarismo, ou seja, questão de crença, né? E por rebeliões e guerras também. Nos documentos espanhóis daquela época, o pessoal, os historiadores hoje analisam muito reclamações dos espanhóis sobre alcoolismo, mentira, preguiça, silêncio, tá? Isso aí, por exemplo, preguiça, mentira e tudo mais, foi visto como forma de resistência dos caras, entendeu? Ó, você tem que ali explorar aquele ouro, e o cara fazia da má vontade, né? E isso aí acabava sendo interpretado como preguiça, quando na realidade era uma forma de resistência, ok? Então, a gente chama isso de cultura da recusa. Os caras não aceitam ser impostos pelo modelo europeu de vida, e isso acaba que subvertendo, vamos falar assim, o modelo de sociedade que os espanhóis queriam colocar aqui na América, tá? Então, a resistência ela se dá de várias maneiras possíveis. Aqui nessa imagem vocês podem ver mais ou menos como é que eram as armas desses ameríndios, né, dos astecas. Então, se comparar esse tipo de armadura, de escudo e de armamento, você vai perceber que os dos espanhóis são bem mais avançados do que os dos astecas, tá? E aí, então, com esses povos dominados, a gente vai ter o início, de fato, da colonização na América Espanhola, ok? Então, a gente tem dois órgãos principais que faziam esse trabalho, né, para poder consolidar essa colonização aqui dentro, que era a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Bom, a casa de contratação, ela no início ali, era essa que vocês estão vendo na foto aí, que fica na cidade de Sevilha, tá? Então, ela ficava na cidade de Sevilha, devido ao porto de Sevilha também, que era o que recebia esses navios que vinham da América, tá? Então, a função dela era direcionar as questões administrativo e econômicas da colônia, tá? Como, por exemplo, recebimento de tributos, tá? Para poder acumular dinheiro vindo daqueles que estão explorando a América. Então, o principal, na realidade, é esse recebimento de tributos aí. Eles também criaram o sistema de frotas e galeões. O que seria esse sistema? Nesse sistema de frotas e galeões, os navios eles se deslocavam a cada 6 meses, tá, para as áreas portuárias. E aí, então, evitava, por exemplo, ações de piratas, desvios de recursos e tudo mais. Então, você só podia viajar com frotas de 6 em 6 meses. Você tinha os galeões, que eram navios grandes, né, entupidos de arma, tanques de guerra, que se via na proteção e escolta dessas frotas. Tá? Outra coisa que as casas de contratação fizeram foi, que a casa de contratação fez, foi a política do Porto Único. Inicialmente, só o Porto de Sevilha poderia receber navios que viessem da América. Então, não é qualquer porto espanhol que pode receber, era só o Porto de Sevilha. Isso aumentava, no caso, a fiscalização, aumentava a eficácia dessa fiscalização, já que se um navio americano parar em outro porto, seria considerado ilegal. Tá? Depois, em 1717, esse porto vai passar a ser o Porto de Cádiz,
ok? Por quê? Porque a casa de contratação passou a ser sediada na cidade de Cádiz, tá certo? O outro órgão, no caso, seria o Conselho das Índias. E ele era o principal órgão de controle da América Espanhola. Ele tinha como responsabilidade a divisão administrativa das terras americanas, né, que tinha sido dominado pelos espanhóis. Então, eles que dividiriam para quem ficaria, quem seria o indicado para cuidar daquela terra, né, qual o tamanho daquela terra, né, cumpria também o papel de Suprema Corte, se acontecesse alguma coisa na América, eles que decidiam se estava certo, se estava errado, se era culpado, se era inocente, ok? E então, basicamente falando, eles cumpriam papéis do sistema legislativo, executivo e judiciário na Espanha em ordenamento à América, tá? É, tudo isso que era feito pelo Conselho das Índias era tido como algo feito em nome do monarca espanhol. A gente tem, então, uma criação de estruturas de comando já aqui na América. No caso, a gente tinha os vice-reinos, né, que eram liderados por vice-reis, eram a Nova Espanha, ou o México, Nova Granada, o Peru e o vice-reino da Prata. Então, eram esses 4 vice-reinos aí, controlados pelos vice-reis, que eram submetidos as chamadas audiências, tá? que controlavam o poder desses vice-reis para que eles não tentassem superar, por exemplo, o poder do rei da Espanha. Tá? Alguns outros pontos eles chamavam de capitanias, a existência de capitanias, né? Que era no caso de Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile e até mesmo na Flórida. Né? Eram regiões que estavam sob controle desses vice-reinos, apesar de não serem pacificadas, mas eram estrategicamente importantes para os espanhóis. Tá? No interno, ali nas vilas, nos pequenos vilarejos que se tinha, a gente tinha os chamados cabildos ou arrendamentos. Tá? O que seriam esses arrendamentos? Eles faziam o papel de legislativo e judiciário. Então, cada cidadezinha tinha um cabildo ou um arrendamento, que é a mesma coisa os dois, tá, gente? E isso aí servia para determinar regras, julgamentos, cumprimento de leis, isso tudo dentro das pequenas cidades. Tá? Uma diferença muito grande que a gente tem entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa, por exemplo, tá? Que faz uma diferença muito grande, é que, por exemplo, na região colonial da Espanha, você tinha, por exemplo, universidades, tá? Instalação de tribunais da Inquisição, que era a presença da igreja maciça aqui para poder punir e julgar aqueles que não queriam de maneira alguma participar da religião católica, tá? Eu encerro esse vídeo aqui, galera. A gente continua no próximo, no nosso Zoom lá, falando sobre economia, onde a gente vai falar de mineração, agricultura, como é que era dividida a sociedade na América Espanhola, e a gente encerra de vez esse capítulo, beleza? Eu fico esperando vocês às 9 horas, né? 9 horas na nossa aula do Zoom. Então, um abração para todo mundo e até jazinho.